Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um Por Mais Simples Que Seja. Hoje estamos aqui com a nossa correspondente internacional, Praticamente um jornal. né, não? Pode se apresentar, Larissa. Ah, tá, eu achei que tu ia dizer ao menos o meu nome. Prazer, gente, eu me chamo Larissa Barroso, psicóloga clínica, e a gente vai vir aqui hoje falar sobre emoções. De uma maneira divertida sobre a mente, né? Porque a gente viu agora o novo filme Divertidamente sendo lançado e tudo mais. E a gente já teve a participação da Nina no último episódio, né, e tudo, que ela falou sobre o Divertidamente 1. E agora eu e a Larissa, a gente vai estar aqui falando sobre Divertidamente 2, que é a continuação do filme, que vai trazendo a mesma receita do primeiro filme, né? Em termos gerais, a gente agora está acompanhando a Riley, diferente da mudança que aconteceu no primeiro filme, né? Ela não está se mudando de uma cidade para outra, ela tá mudando a fase da vida que ela vive, ela tá saindo da infância e entrando na adolescência, e quando a gente faz essa pequena mudança, o nosso cérebro passa por mudanças. Uhum. E as mudanças que esse cérebro traz, trazem também emoções mais complexas para a gente poder viver a vida. A gente tem as 5 emoções básicas, agora a gente vai ter as 5 emoções básicas, mas um conjunto de novas emoções. E aí é isso, se você ainda não assistiu e não gosta de spoiler, você vai assistir e depois volta para ver o vídeo. Senão Exatamente. E a gente vai comentar algumas cenazinhas e tal, porque o filme é muito rico de informação, tanto para psicólogos, quanto para os entusiastas da mente, quanto psiquiatras, etc e tal. Para você que está aqui para entender o seu comportamento um pouco, entenda, a gente vai falar sobre o filme, a gente não vai falar especificamente sobre você. Então, não considere gatilhos, etc., o que a gente está falando, porque o filme em si e o que a gente vai falar vai trazer exatamente os pontos de tipo. Se existe um problema, o nosso próprio cérebro consegue solucionar esse problema. Agora, como a gente enviesa as informações, vai influenciar muito em como a gente lida com as dificuldades que a gente está passando, né? Esse é até um dos tópicos que a gente vai falar mais para frente. para começar, Fernando, eu acho que deveria ser interessante a gente ver um pouco essa diferença entre sentimento e emoções, que foi uma coisa que a Emanuele falou no primeiro vídeo, por exemplo. Uhum, perfeito. Quando a gente vai falar sobre emoção, né, quando a gente pensa no conceito de emoção, eu trago muito o conceito de Sartre, né, que emoção é aquilo que é. E muitas vezes a gente não consegue traduzir as nossas emoções de uma forma fidedigna ao que a gente sente. Eu achava muito engraçado ver a minha filha que, tipo, as emoções em uma criança, ela aparece da forma que ela realmente é. Tipo, ela chega, perdura ali um pequeno tempo, é o que é e passa. Simplesmente assim. Ela pode perdurar porque tá tendo alguma carência ou alguma coisa do tipo, ou ela tá muito empolgada com algo, mas é uma coisa que vem e passa. Quando você brinca com uma criança de tipo esconder e aparecer, ela sente a alegria, mas pouco tempo depois a alegria diminui. Porque a emoção, ela tem essa característica. Já o sentimento, ele já é uma coisa que é um pouco mais complexa, porque ele vai depender de como a gente interpreta a situação, de como a gente vê aquela situação por um outro ângulo, diferentes perspectivas, etc e tal. Quanto mais perspectiva a gente adiciona, mais formas de sentir um evento a gente tem. Hum. Então, eu acredito que essa seja a melhor e mais rápida descrição dessa Uhum. diferenciação que eu possa dar. Tu quer adicionar algo? Não, acho que é isso mesmo. E a gente pode ver isso no filme, né, que é que é o início da interpretação, né, do que é a emoção, né, Uhum, e do que ela vai se transformar depois, né, de como a Riley vai sentir aquilo,
E aí surge essa nova coisa, né, que é, ai meu Deus, só vem a palavra em francês, mas que é as linhazinhas que vão se formando para formar a estima de si mesmo, é isso, em Perfeito. português. Eu não sei como é que ficou em francês, mas aqui no Brasil colocaram 2 traduções, eu achei muito estranho, né. Primeiro fala-se sobre convicções, cada uma Uhum, daquelas linhas são convicções, né, uhum. e depois eu esqueci qual foi o termo que eles utilizaram. Era convicções, não são virtudes, eu esqueci. Mas eles trazem 2 nomes diferentes durante o filme, e eu achei muito interessante que, tipo assim, são coisas que realmente constituem o ser humano, né. Uhum. Eu acho que são valores? Eu não me lembro agora a expressão específica que eles deram, Porque realmente eu me aquelas esqueci. casinhas lá atrás eram os valores formados, né, de interações. Pronto. Que é até interessante quando porque assim, né, a adolescência é esse período, né, em que Uhum, quando eu fiz a minha formação em adolescência, o primeiro módulo era nem adulto nem criança, né, esse limbo, né, digamos assim, só que o limbo é uma passagem, é deixando de ser criança para ser adulto. E aí uhum, justamente essas casinhas, né, que ficavam lá atrás flutuando, que eram as bases, né, da pessoa, a da família ela estava meio pequena, e a uhum, dos amigos, né, enorme, né, porque o adolescente nessa época é isso, ele está se diferenciando dos pais, ainda é importante, mas ele quer descobrir quem ele é, então os amigos se tornam esse lugar importante, né, onde ela recorre a para descobrir quem ela é e tal, e aí é nesse uhum. momento que aparecem essas outras emoções que ela ainda não tinha, né, sentido. Exato. E um ponto muito importante é, tipo, quando a gente está saindo da infância para chegar na adolescência, né, a gente recebe o aviso da puberdade. E é muito interessante porque a sensibilidade dentro desse momento, não é que ela tenha aumentado de maneira absurda, mas o senso de urgência aumenta de maneira absurda, que o nosso cérebro está mudando, está entendendo novas coisas, abstrações, projeções, etc e tudo mais. E quando a gente chega nessa época, e o nosso cérebro passa por algumas dessas mudanças, a Riley, ela vai demonstrar isso pelo quê? A emoção encosta, ela já tem uma outra escala completamente diferente Uhum, da noite para o dia. uhum, Então, quando chega a Nojinho encosta e ela começa a fazer uma coisa completamente diferente do que a Nojinho imaginava, e todo mundo fica: "Vale, o que é que tá acontecendo? Tá tudo mudando, uhum, que é isso?", né. Aí é o controle novo que tá começando a trazer todas essas coisas, e a gente vê a nova emoção chegando e não chegando conversando com as outras. Ela uhum, chega mandando, que é a ansiedade. uhum, Enquanto tá todo mundo pensando no que fazer, a ansiedade já chega com o que fazer pensado e o que fazer depois do que fazer pensado uhum. também. E ela já chega mudando a cor, e É, as já coisas vão. chega isso, é Ela verdade, não já pede chega autorização nem tocando nada. no sistema de controle, já chega dizendo: "Onde é que eu boto minhas coisas?", e uma arruma de coisa, assim, né, tipo assim: "Cheguei, me arruma espaço pra mim, porque eu cheguei pra ficar e é isso", né. Eu Uhum. não sei se tu lembra, assim, na tua adolescência, esse ponto que fez, né, acender o negócio vermelho da puberdade para trocar o sistema, mas para mim como mulher, tipo, tiveram algumas mudanças no meu corpo que foram muito esse sinal, que é tipo assim, não gostei disso que tá mudando aqui e eu não posso esconder, porque, né, mulher, seios e essas coisas, para mim foi muito o sistema de alerta que acendeu e eu fiquei: "E agora, eu vou fazer o que com isso?". E foi bem acho que é bem essa coisa que acontece, né, e aí, justamente nesse momento, eu comecei a sentir outras emoções, que é vergonha, né, do que mudou,
e essas Uhum. coisas. E é bem interessante tu trazer essa visão da mulher, porque acredito eu que ela seja muito diferente da dos homens, né. Porque, tipo assim, na época tu falando agora, eu me lembrei, tipo, a preocupação de um menino pra dizer que ele está passando por essa maturidade é o quê? Pentelho. Sovaco, tipo assim, apareceu o primeiro fio no sovaco, depois ele vira uma maldição, mas apareceu o primeiro fio no sovaco, você olha e: "Sou um homem". Ó aqui, Uhum, sou homem 2 vezes. E tem verdade. outras partes também que vão crescendo os pentelhos que, tipo assim, sou homem tantas vezes. Então, as mudanças, elas acontecem de maneira muito individual Uhum, e também acontecem com diferenças ligadas a gênero e tudo mais. E isso é bem legal da gente poder trazer, uhum, porque querendo ou não, isso é um aprendizado, né. uhum, E o nosso cérebro está aprendendo isso como? Como é que é valorizado isso? Como é que as experiências trazem isso? Porque você ter uma primeira menstruação na rua, sem um absorvente, sem nada, uhum, é amplamente constrangedor. Então, eu acho que uma cena que traduz muito é aquela cena da vergonha jogada em cima da mesa e uhum. pedindo ajuda, e quem chega para dar ajuda é a tristeza que pega e junta com o painel. É. Muito interessante aquilo dali. E um ponto legal de se destacar em relação a isso é que, no primeiro filme, apesar das emoções começarem a se misturar, elas se misturam numa complexidade muito simples. Uhum, Nesse filme, quando você vai ver as emoções misturadas e nas bolinhas das memórias, a complexidade está muito mais alta, tipo assim, não uhum. é uma metade é uma cor, outra metade é outra cor. Não, elas estão bem misturadas e Isso. tudo mais. Então é bem legal a gente poder ver que, tipo, agora as emoções interagem entre elas, Uhum. conseguem criar memórias bem mais complexas, e ao mesmo tempo que tem tudo isso, tem o controle do painel, que ainda é muito complexo, né. Total. Que se a gente pegar a tristeza e a vergonha, muito provavelmente a gente vai ter uma emoção derivada dessas 2 coisas, Uhum. um sentimento que pode derivar dessas 2 emoções, né, no futuro. Eu não sei o que que tu pensou da vergonha ela não falar, né, me lembra muito o Brené Brown e a vulnerabilidade, porque a vergonha ela não fala, né, sendo que a gente deveria, né, expor essa parte da gente também, que é a vergonha, só que ela não fala e ela se esconde, tipo, ela tem dificuldade de ela quer se aproximar da tristeza ali, né, porque você nota que tem uma conexão bem interessante entre a tristeza e a vergonha durante o filme, né, de cumplicidade até, quando ele vai salvar ela e tal, mas ela não fala, ela não se a vergonha ela não se expressa muito, né. Uhum. Mas o interessante é, a vergonha ela nunca deixa de se expressar não verbalmente. Ela Verdade. dá um sinal, ela faz alguma coisa, ela sempre demonstra algo, mas ela não fala esse algo, né. Eu achei esse um dos detalhes meca do filme, que eu achei muito, muito, muito interessante mesmo. E aproveitando já esse lance, né, tipo, as novas emoções elas dialogam com as emoções antigas. Uhum, Então, você vai ver durante o filme muitas referências do medo à ansiedade. uhum, O medo falando com a alegria dizendo: "Ah, não sei o que, a gente devia fazer isso daqui". Aí o medo chega aí, se fosse ansiedade, ela já teria pensado nisso, uhum, mas o medo tem um limite. Quando o medo percebe que a ansiedade está começando a se tornar o monstro, que ela vai se tornar maior, né, ela está no caminho para se tornar um monstro, o medo para de utilizar a ansiedade como recurso. uhum, E isso é genial, porque até um determinado ponto do filme, ele vê a ansiedade como uma coisa saudável, uma coisa que faz parte da central de comando. uhum, Depois de um determinado ponto do filme, ele olha e, por conta de uma ação simples, que é uma visão de futuro positiva que vem do medo,
Por conta dessa visão positiva, ele já não fala mais da ansiedade depois como referência. Ele começa a falar dele como referência da alegria e das outras emoções. E se a gente pensar, é meio isso, né, que acontece quando a gente tem medo de algo, e a gente se projeta com ansiedade, né, assim, para as coisas, existem movimentos que podem acontecer, né, de proteção, de organizar esse plano, né, de uma forma mais estruturada para que o medo mas chega um momento que se a ansiedade ela passa demais, né, que ela começa a projetar cenários catastróficos demais, que ela se perde nessa organização porque quer controlar demais, e aí tanto que ela expulsa as outras emoções, né, para poder controlar sozinha. E aí fica essa coisa, né, e aí se perde, né, se perde, é uma emoção que a gente deixa tomar conta e ela se perde, a gente precisa, né, fazer o equilíbrio, né, dessas coisas e deixar, por exemplo, os cenários positivos também se colocarem, porque querendo ou não, tudo é 50-50, né? Ou vai dar bom ou vai dar ruim, pode dar bom, pode dar ruim. A gente faz ali algumas coisas para que talvez fique 80-20. Aumente a probabilidade de dar certo. Mas é muito incrível porque existem 2 planos que são importantes da gente falar aqui, né. E eu acredito que se vier um terceiro filme sobre o Divertidamente, pelo preview que eles deram, eu acho que esse filme vai vir com a galera mais velha ou com um luto. Então se preparem muito provavelmente para isso, porque existem 3 temporalidades e a gente já tratou de 2. A gente tratou do presente, né, que no primeiro filme as coisas acontecem muito no presente. A gente agora está tratando as coisas relacionadas à ansiedade, ou seja, uma preocupação com o futuro, com quem eu vou ser e etcétera. Fernando, isso que tu tá falando é viagem. Não, não é viagem. É só você prestar atenção no filme que, quando começa a alegria, quando ela apresenta o lugar das memórias, que as memórias vão, ou as convicções, que as convicções vão constituir o eu, a alegria vai passando e tocando, e ela vai falando frases afirmativas no presente. Eu sou vencedora, eu sou legal, eu isso, eu aquilo. Ela fala no presente. Quando a ansiedade vai confirmar a convicção que ela colocou, na hora que a ansiedade toca, muda a temporalidade. Muda a Uhum, forma de pensar, que é: "Se isso acontecer, eu vou conseguir. Se isso acontecer", então, dentro de uma série de "ses", a gente está tentando prever o futuro. uhum, E essa temporalidade, ela pode ser muito perigosa, porque se você não fizer nada agora, o seu futuro não vai ser construído. E é exatamente essa é a grande problemática que o filme traz, que são muitos "ses", muitos cenários de "ses", ao ponto da Riley se esquecer de quem ela é, uhum, no agora, no momento. Então ela vai perdendo muitos valores para poder se tornar aquela pessoa que o pessoal fala. uhum, E isso vai se tornando uma problemática cada vez maior, porque o que é que acontece? Na nossa vida real, né, a gente não consegue notar, mas quantas vezes a gente passa tempo no Instagram vendo se você investir, se você fizer isso daqui, se você planejar dessa forma, você vai crescer na vida. uhum, E a gente se esquece de, tipo assim, dentro de tantos "sis", como é que tá a nossa vida? A uhum, nossa vida começa no mesmo ponto de partida daquela outra pessoa? Não. Ela tem um conhecimento que funciona para ela e para aquelas poucas pessoas que chegaram onde ela está. Mas isso. como é que a gente vai produzir o nosso, né? A gente sempre volta para uma coisa que eu acho que a gente fala muito aqui, no Por Mais Simples que Seja, que é essa coisa de se conectar com aquilo que faz sentido para você, né. Porque a gente pode até fazer uma organização e planos, né, isso foi uma coisa que eu aprendi com um mentor meu, muito importante, que eu levo para a vida, que é
sempre quando eu estou planejando coisas e que eu não estou conseguindo, né, fazer, ou que eu sei que eu queria muito fazer aquilo, mas que eu não estou fazendo, aí eu olho e penso numa coisa que você me ensinou, né, durante a nossa mentoria, que é: "Mas Larissa, qual é o sentido disso para ti? Tipo, por que que tu quer fazer isso?" Porque pode ser que eu não esteja fazendo, porque eu acho que eu preciso fazer isso, mas no fundo aquilo não faz sentido. E aí você diz: "Tá, e quais são as outras opções que você tem para isso aqui que você quer?", né. Que uma coisa que eu me lembro bastante do exemplo, né, é a questão do esporte, que eu disse para ti: "Mas Fernanda, não estou conseguindo", e tu: "Sim, mas pesquisa aí na internet, quantas opções tem?". Tipo, é uma coisa muito que é óbvia, entre aspas, só que quando vem um outro, né, e mostra assim: "Mas por que é mesmo?". E às vezes quando a gente aprende isso, né, a gente monta essa estrutura de fazer esse trabalho sozinha, né, de Uhum, voltar e dizer: "Mas não, isso aqui tá fazendo sentido para mim? Sim, não", né. E aí é o desenvolvimento dessas habilidades mais complexas sobre as nossas emoções, né. justo. E o bom uso dessas habilidades, né, de tudo isso que a gente está falando, ele é essencial para a gente ter uma vida que, tipo assim, pode não ser a melhor vida possível, mas vai ser uma vida que vai ser tão repleta de sentido que outras coisas não vão valer muito a pena. Como, por exemplo, diante da vida que eu vivia antigamente, eu ser pai faz muito mais sentido. Então eu preciso equilibrar o meu tempo em relação ao trabalho, o meu tempo em relação às saídas e etcétera, para que eu possa alinhar esse lugar, onde possa caber eu, minha esposa e minha filha, eu e minha filha, eu sozinho, para tudo isso se tornar qualidade de vida. A Uhum, qualidade de vida não é uma coisa que depende de um "se" para poder ser alcançada, ela depende do "eu sou", "eu quero", "eu faço parte", e por aí vai. Porque o devir, né, o que a gente pode ser, o que há de ser da gente, é muito diferente de quem nós somos, mas quem nós somos constitui essas possibilidades de futuro. Então, é sempre muito importante a gente poder dar uma olhada nisso, porque a ansiedade, ela demanda controle, mas ao mesmo tempo ela precisa ser controlada. uhum, Aí como é que a gente controla a nossa ansiedade? Eu achei essa cena muito icônica no filme, porque a galera: "Ô ansiedade, obrigado, agora vai lá, senta ali, toma um chazinho, olha que cadeira legal, dá uma relaxada e tudo mais", porque aquilo dali funciona com o nosso cérebro também, a gente precisa dar momento de descanso para o nosso cérebro, uhum, rotinas de descanso para o nosso cérebro, senão ele vai estar sempre pilhado, sempre pensando, sempre indo em frente, e dando essa continuidade de coisas que vai dar num lugar negativo. Por quê? Quando a ansiedade ela cresce com muita liberdade, ela vai aumentando a sensação de controle. Aumentando essa sensação de controle, você vai começando a alimentar ela de uma forma que ela vai crescendo e crescendo, e a gente percebe que chega uma hora que ela se torna um monstro, uhum, e um monstro intangível. Que é o quê? Você não consegue pegar a ansiedade e colocá-la de volta no lugar. uhum, Você tem que rehumanizar a ansiedade para que ela volte para o lugar dela. uhum, Porque quando a ansiedade ela sai do controle, ela vai para um lugar onde tem ideias, e essas ideias vão começar a alimentar um palácio imaginário, digamos uhum, assim, e que esse palácio imaginário vai precisar lhe defender de tudo. Sendo que a vida não é assim, a vida, independente do tamanho do palácio que você construa imaginariamente, a vida vai chegar e vai: "Ó, uma nova falha", porque a uhum, gente está em constante aprendizado. E infelizmente a maior parte dos nossos aprendizados vem na base da nhanha, na base da chibata, literalmente. uhum, Porque
O aprendizado é uma lacuna de conhecimento. Uhum. Enquanto você não tem um conhecimento específico X, aquela lacuna vai existir. E às vezes você só vai dar atenção a essa lacuna de conhecimento quando a dificuldade chega. Uhum. E esse é o momento mais complexo para a ansiedade, por quê? Porque a ansiedade vai querer tapar aquele buraco logo. Tapar essa lacuna de maneira rápida. E às vezes, utilizando o exemplo que você deu de si, tapar essa lacuna de uma maneira rápida ou já conhecida não é a melhor solução. Uhum. E a gente pode usar outras coisas para apresentar uma solução diferente. Com certeza. E é uma coisa que a gente aprendeu, né, no primeiro filme, é que quando uma só emoção gerencia a mesa de controle, não é o ideal, né. O ideal é que Uhum, todas as emoções possam ocupar o seu espaço ali, né. E a ansiedade, ela vem um pouco como a alegria no primeiro filme, que era a alegria que mandava em tudo, né. E a uhum, ansiedade vem e diz: "Não, agora sou eu que mando em tudo", e ainda fica ali a inveja apoiando tudo que ela faz, né. É tipo assim, justo. é aquela pessoa que vem pra validar, a inveja ela fica ali do lado. "É isso mesmo, ah, você tá certa, ai que maravilha, ai que bonito isso que você fez". E às vezes ainda bota lenha na fogueira, né. Uhum, A inveja ainda tem esse lugar de botar lenha na fogueira, de tipo assim: "Não, mas não dá atenção para elas, porque elas podem afundar a gente socialmente, dá atenção para essas outras aqui". Então, toda a construção do filme ela é muito bem feita. E só uma pequena coisa, um pequeno comentário, se você espera uma coisa a mais desse filme, você não vai ter. No sentido de tipo história, etc e tal, literalmente você não vai ter. Esse filme é quase que uma repetição fidedigna do primeiro. uhum. É Só que numa literalmente outra isso. fase da vida, né. Exatamente. Porque você começa com uma mudança já acontecendo, no caso, a Hum, Riley chegando numa nova cidade, dessa vez ela chegando na adolescência. Você tem a chegada das emoções se apresentando, sendo que agora as emoções se apresentam de uma forma diferente, né. No primeiro filme, começa com a Riley sentindo alegria pela primeira vez e as outras vão chegando e etc e tudo mais. As emoções têm um certo equilíbrio durante um período de tempo, e em uma hora as emoções chegam e ok, a gente não vai dialogar mais, a gente precisa acabar com o problema, e vão-se embora 2 emoções. uhum, E nesse chega uma emoção nova, que é a ansiedade e ó, vocês são muito retrógradas, vão-se embora vocês todas. uhum, Coloca as emoções, manda para longe. E o que é que isso fala, tanto em repetição do primeiro quanto do segundo, né? Que todas as emoções são necessárias para você ter um funcionamento pleno de si. uhum, Senão você está vivendo uma realidade que muito provavelmente será adoecedora para você. uhum, E conforme a gente vai atravessando o filme, ele vai dando aquela mesma continuidade, né? É, mesma continuidade, digamos assim. A gente vai para um lugar onde tem memórias que são memórias antigas, a gente vai chegar nesse lugar das memórias antigas, vai chegar numa outra solução por conta de memórias antigas, porque no primeiro, apesar do Blim Blom ser esquecido lá atrás, ele faz uma grande participação no filme, que é porque sem o Blim Blom não poderia ter voltado, a uhum, alegria não poderia ter voltado. uhum, Então, a gente vê como o passado sempre traz soluções boas para o nosso presente. Eu uhum. adorei a pochete, diga-se de passagem, do segundo filme. E tem mais o quê? O retorno, pronto, aí as emoções retornam para a mesa de controle e agora as emoções conseguem olhar umas para as outras e reconhecer os valores delas para aquela mesa. Uhum, Então, o filme tem o mesmo ciclo do primeiro, uhum, literalmente. Agora, o que é que ele traz a mais, né? Ele aprofunda mais no nosso cérebro. Ele não vai falar que as nossas memórias vão ficar todas em um lugar completamente obscuro, etc e tal. Ele fala que elas estão no lugar onde elas estão apagando, mas elas continuam lá. E Freud por medo, ficaria orgulhoso. né, não?
E no meio de toda a aventura que tá acontecendo, a galera para e fala: "Meu irmão, essa eu acho que é a cena mais, assim, eh, complexa de você entender dentro desse filme e, ao mesmo tempo, ela é a mais salvífica que o filme tem, se você conseguir compreender". Uhum, Que é quando eles explodem as memórias antigas e as memórias invadem toda aquela piscina de convicções. uhum, Então todas as convicções que eram muito certas, agora tá uma zona de convicções uhum, que você não sabe mais definir direito qual é o certo e qual é o errado. E uhum, aí, o filme explica um dos conceitos mais complexos que se teria de se entender em 5 minutos, que é a neuroplasticidade. uhum, Eu fiquei na hora que eu estava quase chorando com as emoções do filme, sendo que na hora que apareceu aquela bolinha branca se transformando de diversas formas e se adaptando a cada situação, uhum, eu parei de chorar pra como é linda a neuroplasticidade, né, gente. uhum, Porque esse é um conceito que é muito caro para quem é psicólogo, psiquiatra que trabalha com saúde mental, e às vezes não é tão simples de a gente explicar. E a gente pode uhum. explicar agora por meio desse filme, dessa cena específica. E não dá para fazer, né, só com emoções, assim, dá para fazer, só com emoções bacanas. Só que aí ele fica daquele jeito que era da alegria, redondinho, né, aquela coisa, né, o mundo da Uhum, Poliana, só que o mundo não é o mundo da Poliana, mas ele também não é o da ansiedade, que era aquela coisa toda pontuda, né, uhum, que quando se forma, né, você vê, parece um raio, assim, uma coisa. Não, ele é essa coisa que tem pontas, que tem ciclos, que tem cores diferentes, e que também porque às vezes a gente passa por coisas muito ruins e às vezes é protetivo esquecer, né, e sim. recalcar certos traumas. Mas às vezes tem coisas que a gente passa e que a gente diz: "Ah, eu não queria ter passado por isso, eu queria esquecer que isso aconteceu", só que isso também vai formar, o que a gente é. Né, vai formar essa estima de nós mesmos de uma forma bonita e Uhum, usual para que a gente consiga seguir. Porque se for tudo lindo e bonito, quando acontecer uma coisa muito ruim, a gente não vai saber como lidar com aquilo. E às vezes essas experiências que a gente coloca, né, nesse rio de convicções e que vem formar essa estima de si, ela nos ajuda a atravessar, por exemplo, por um luto no futuro. uhum. Perfeito, muito perfeito. E tu falando isso, eu gostaria de trazer um adendo, né, porque quando a gente consegue fluir pelas nossas emoções, isso eles não fizeram uma construção, eu não sei se voluntariamente eles fizeram isso ou não, mas a melhor forma da gente poder ver essas 2 cenas, né, eu achei super engraçado quando eu fiz esse paralelo, é que o fluxo de ideias, ele segue exatamente a necessidade que a gente está trazendo na hora. Uhum, A necessidade ou a experiência que a gente está tendo naquela hora. E quando a gente chega nessa parte do final do filme da neuroplasticidade, a gente não lembra daquela cena inicial, do fluxo de uhum, ideias que está no começo do filme. uhum, Então, se você for parar para organizar, tipo assim, o seu cérebro muda muito provavelmente junto com o fluxo de ideias. Você vai tendo ideias, as suas ideias, suas percepções vão mudando conforme aquilo. Dentro da terapia, muitas vezes, né, uma das coisas que a gente passa é exatamente isso. Como as ideias estão seguindo o fluxo, porque a gente não está sendo julgado, a gente está num espaço que é considerado neutro, né, ou positivo, né, em relação ao que a gente pode pensar e afins, a gente vai expressando o nosso fluxo de ideias e a gente vai começando a dar novas perspectivas àquilo dali. uhum, E às vezes a pessoa chega para mim e fala: mas tem horas que a gente, tipo, eu não sinto que eu tô evoluindo. Beleza, seu fluxo de ideias tá fluindo,
né, tá passando por aquilo dali, em algum momento, ou durante o processo que você está fluindo, a sua mente está começando a mudar pelas novas perspectivas que você está percebendo. Uhum. Você pode recalcar algumas experiências, mas o seu cérebro começa a entender as coisas de uma forma diferente. Então o processo terapêutico funciona mais ou menos nisso, né, de tipo, a gente poder captar o nosso fluxo de ideias de uma maneira melhor, e ao mesmo tempo a gente poder valorar aquilo que está mudando de acordo com o que a gente está fluindo, a gente está falando, a gente está construindo, das novas perspectivas que a gente está tendo dentro dos cenários que a gente percebe. Uhum. É, e é interessante pensar isso na adolescência, né, sobre essa construção desse senso de si, porque é exatamente isso que o adolescente está tentando fazer, é construir um senso de si mesmo, e que se ele não constrói, fica um vazio, né. E, às vezes, a terapia na adolescência é sobre isso, é ajudar esse adolescente a fazer esse caminho de descobrir, né, esse senso de si mesmo, porque senão o presente ele fica sem sentido para ele. Uhum, E às vezes os pais, né, podem ter uma certa dificuldade de, assim, é difícil para os pais entender quando o filho não tem vontade de nada, ou quando ele só quer ficar no telefone. E aí o tédio, né, vem muito representar isso. Porque o tédio ele tem um celular, né, e o tédio faz tudo no telefone. Mas ao mesmo tempo o tédio ele vem com algumas saídas, né, de certas coisas. E ao mesmo tempo ele destrói outras coisas, né. uhum. E eu acho muito legal a representatividade do tédio, porque o tédio, ele literalmente é a construção do jovem de hoje, literalmente. Porque quando você vê um jovem com um celular, ele tá ali, muitas vezes ele tá entediado, passando vídeo em vídeo no celular, mas não tira o olho da tela, esperando um vídeo em que ele possa parar, não é procurando um vídeo específico, é esperando chegar o vídeo que ele vai gostar. Uhum, E o jovem vai passando ali por tempos, e quando menos espera já se passaram horas, já se passaram várias coisas, e o que ele experimenta é o tédio. uhum, Agora você tira o celular da mão de um jovem. O tédio entra em crise quando ele a uhum, tristeza pega o celular dele. total. Tipo, ele se levanta aquele personagem que era completamente apático, mal ia até a mesa, Uhum, ficava isso. deitado com uma perna jogada para o alto, voz lenta e tudo, perdeu o celular. Ele se levanta, ele grita, ele levanta o sofá, ele vai procurar o celular de todas as formas. Uhum, E isso é muito forte, porque é quase uma experiência adictiva que é descrita nesse filme. Que a pessoa tá ali em um momento, digamos assim, de relaxamento por conta da overdose de informação que ela tá tendo, uhum, e quando ela perde aquilo dali, ela vai desesperadamente buscar aquele excesso de informação de novo. Então, é bem categórico a gente poder perceber isso. E ao mesmo tempo a questão do desgaste, né, enquanto todas as emoções estão ligadas, o tédio tá tipo, pouca energia até ele desligar e deixar vacilar com o controle ou com o app dele. uhum, Então, enfim, esse filme ele realmente traz muita coisa, muita riqueza para todas as discussões, né. uhum, E é legal a gente poder trazer que, tipo assim, as novas emoções que chegam, elas são mais complexas, uhum, porque agora a gente está tendo um desenvolvimento social muito grande. uhum, Então, quando essas emoções mais complexas chegam, tipo assim, a raiva, ela pode estar nas relações sociais, mas ela é sua, né. A uhum, ansiedade já é perspectiva de futuro. uhum, Perspectiva de futuro, inveja, perspectiva de futuro, a vergonha já é uma perspectiva de relação social, né. uhum, Então a gente começa a perceber que, tipo, as emoções elas estão caminhando para um outro lugar,
que Uhum. não é tão só seu. É seu e das relações, das interações e etcétera e tudo mais, já é você compreendendo as complexidades das Uhum. coisas e sabendo que você vai precisar de mais. Tipo, uma cena que mostra parte da maturidade da Riley diante dessa mudança, e eu achei categórico também mostrar, é tipo, as crianças elas têm dificuldade de compreender expressões mais complexas, porque elas Uhum. não têm uma abstração muito grande. Sendo que a Nojinho ela para aí, "Opa, espera aí, volta". Sim. Você viu ela levantando a sobrancelha assim, assim, microexpressões sendo analisadas ali, quase aquele momento do metaforando, né. Uhum. Aí, elas têm um segredo, aí quando a Riley faz a mesma expressão, a amiga dela olha aí, ela descobriu o nosso segredo, e Uhum. tudo começa a rodar em meu a isso. Então, a complexidade das relações, ela avança quando a gente muda a fase de vida. Sim, E por essa mudança na complexidade, a gente começa a perceber que a gente precisa de mais coisas para dar cabo disso. com certeza. E o Hum, tédio também é essa coisa bem complexa, né, porque, como tu disse, ele não se conecta com as outras emoções, mas ao mesmo tempo ele está conectado, né, entre aspas, no telefone. E ele tem essa coisa de ele tá, mas ele não tá. Ele diz uma coisa, mas não é o que ele sente, porque ele vem, né, para fazer o abismo do sarcasmo, né, quando ele uhum, expressa uma coisa que não é realmente o que ele sente. Então ele tem essa dualidade, né, ele tá entediado, mas ao mesmo tempo ele tá o tempo todo fazendo alguma coisa ali no telefone. Então, uhum, né, ele tem muito essa dualidade complexa, é tédio, mas ao mesmo tempo ele é excesso, porque ele é o uhum, excesso de tela. justo. E é muito forte falar isso do abismo, né, porque ali você mostra no sarcasmo, no abismo do sarcasmo, ele mostra que, tipo assim, todas as emoções são distorcidas no seu discurso. Uhum, Então você não tem um acesso real à emoção dos outros por meio do sarcasmo. uhum, Então, quando as amigas da Riley estão chegando e falando alguma coisa e o abismo do sarcasmo está transmitindo outra coisa, elas ficam confusas porque, cara, o que que tá rolando? O que que tá acontecendo? Que eu não tô entendendo. Porque o sarcasmo, ele muitas vezes, ele pode ser um recurso cômico, uhum, mas por ser um recurso cômico, o que é que ele pode trazer? Ele pode trazer panos brandos, ele pode trazer toda uma série de coisas, mas ele não transmite exatamente a sua emoção enquanto você está falando. E isso pode gerar ruídos de comunicação que, lá no adultecer, vão gerar grandes problemas. uhum, Você pode levar o sarcasmo para uma relação e quando você menos espera, a discussão já escalonou no nível que vocês estão falando sobre divórcio. E uhum, tudo começa lá no primeiro sarcasmozinho que foi jogado lá atrás. Então, emoções reprimidas, eu acho bom a gente poder falar sobre essa questão das emoções reprimidas, né? Quando as emoções são reprimidas, a gente vai para um lugar onde as pessoas não conseguem entrar em contato, porque nem a gente entra em contato. uhum, E isso vai dificultando toda uma série de coisas, tanto a relação consigo mesmo, quanto a relação com outras pessoas e afins. Porque quando você tira o sentido das coisas, o sentido no sentido do sentir mesmo, você pode estar vivendo relações vazias ou atividades vazias, e você nem se dá conta que aquilo dali não está mais gerando, digamos, prazer ou aquilo ali não está gerando mais evolução para você. Aquilo dali está virando só um check. uhum, Então, assim, quando a gente vai dando atenção para essas coisas, a gente chega num dos momentos que é o momento que, nossa, gente, não acreditem nas pessoas que estão chegando e falando: "Ah, o filme tem gatilho". Não, não tem gatilho. O filme dá o problema e dá a solução logo em seguida, certo? Então, quando a galera passa pelo, se eu não me engano é depois do abismo que eles chegam lá na coisa,
lá onde eles estão fazendo as ideias, trazendo as ideias. Uhum. É Eu depois do acho que é abismo, logo né? depois do abismo que vem a chuva de ideias. Pronto. Não das ideias, da chuva de ideias, não. É antes. Então foi antes, que é quando a galera tá pensando nas perspectivas de futuro, projetando. Sim. Eu não lembro se é Dos antes ou depois, travesseiros. mas Eu não me sei. lembro se é antes ou depois, mas é bem nessa parte a gente começa a ver a Riley, a ansiedade mandando, né, o cérebro criar várias perspectivas negativas de futuro. Uhum. E tipo, a galera tá trabalhando ali no gás, todo mundo se esforçando, todo mundo dando o máximo de si para encontrar perspectivas negativas. Uhum. Aí chega a alegria e dá a primeira perspectiva positiva. Uhum. E aquela discussão, repare que o filme escalona bem, que a primeira discussão, a ansiedade levanta um painel com Uhum. quatro perspectivas negativas no começo do filme. Aí a alegria chega, não, pode ter uma feliz. Abaixa o painel, e abaixa o painel, diga-se de qualquer jeito, né? Uhum. E segue a vida. Já nessa outra cena, a ansiedade não está sozinha pensando nos cenários. O cérebro todo já está entendendo que a gente precisa pensar nos cenários para poder prever as diferentes coisas. Uhum. E isso mostra o que acontece com as outras emoções. Como elas foram reprimidas anteriormente e a ansiedade assumiu dessa forma muito rica, todo o cérebro vai começando a dizer, tipo, várias coisas negativas. Então você precisa se reconectar com outras emoções para que elas possam trazer perspectivas positivas. E as perspectivas positivas que elas podem trazer, às vezes, podem ser absurdas, como, por exemplo, a raiva ser a que Uhum. fala: e se a gente der uma flor para os adversários e ficar tudo bem? Uhum. É a raiva trazendo aquilo, entendeu? Uhum. E quando a ansiedade percebe essa outra emoção tentando tomar lugar, como ela está no nível patológico, né? A ansiedade olha para essa outra emoção, já sabe qual é e diz: olha, você não deveria estar aqui. Eu vou Uhum. chamar o meu sistema de defesa para lhe expulsar. Aí Uhum. chama a segurança do cérebro para tentar pegar de novo as emoções e reprimir novamente as emoções. Uhum. Isso é todo um processo de autossabotagem sendo explicado em uma cena do filme. Uhum. Eu E acho. às vezes é como tu disse, né, ele vem nesse filme mostrar a importância das relações. Às vezes é Uhum, nas relações que a gente vai conseguir sair um pouco desse sistema e dizer assim: "É, eu posso me conectar aqui com cenários não tão catastróficos", né. Às vezes é na terapia, às vezes é com um amigo, às vezes é compartilhando com os pais, com alguém que você confia, etc, né. perfeito. E tem um ponto muito fogo, que é o quê? O nosso cérebro, ele costuma seguir o caminho mais simples. Uhum, sempre. Por isso que o processo terapêutico é difícil, muitas vezes. Porque o processo terapêutico vai mostrar pra gente que o mais simples é confortável, mas é doloroso. E muito mais doloroso, às vezes, até do que ter movimento. Então, quando a gente vai fazendo essa construção, a gente vai começando a perceber que, tipo, quanto mais você reforça uma emoção, como, por exemplo, a ansiedade de pensar no futuro, e aquele futuro acontecer, se você for reforçando sempre essa perspectiva e etc e tudo mais, você vai perdendo o controle para essa emoção sem que você note. Uhum, Como, por exemplo, pessoas agressivas que falam: "Eu saí de mim", mas você sempre foi agressivo. uhum, Você só não reconhece, mas você sempre foi agressivo. Porque entra esse contexto de tipo assim, isso que você tá vivendo vai fazendo parte da sua vida e você nem nota. uhum, Sendo que quando há uma explosão, como por exemplo, na Riley ela ter uma crise de ansiedade, né, um pânico evidente, é que você vai começar a parar e, ok, o que é que eu preciso mudar? E uhum, esse processo de mudança, ele é muito doloroso no sentido de tipo, você vai ter que dar atenção às suas emoções, você vai ter que começar a se reparar dentro desse processo,
Que aí a gente vai chegando até no final do filme, que é você olhar para as coisas não de uma maneira negativa, mas de uma maneira equilibrada. Sem ignorar o seu passado, valorizando o seu passado, mas também abrindo portas para o seu futuro. Uhum. Então o filme é o tempo todo trazendo essas visões, o tempo todo fazendo as coisas acontecerem. Mas para mudar isso, dentro dessa cena ainda dos voltando um pouco, dentro da cena do castelo de almofadas, né, onde as emoções negativas estavam vindo, a alegria sobe no palanque e fala: "Não escutem a ansiedade", Uhum. e ninguém dá ouvidos para ela. Essa cena eu achei que foi belamente construída pelos detalhes que ela tem ali, para você Uhum. analisar. Porque ela sobe e ela grita: "Não escutem a ansiedade". Uhum. Mas sem ela tomar uma atitude, todo mundo continua. Uhum. Então, a partir do momento que a alegria consegue tomar uma atitude, os outros as outras regiões do cérebro vão entendendo: "Ah, a gente pode fazer diferente". E começa a vir uma enxurrada de coisas positivas, mas existe um esforço a ser empregado. Uhum. Não é uma coisa que é pay-bufa, é uma coisa que você precisa se esforçar para que tenha essa mudança concreta na mudança concreta no seu comportamento, né. A gente pode só avisar por métodos, digamos assim, mas a gente precisa ter essa mudança que de alguma forma vai ser agressiva à nossa rotina já construída. Uhum. A gente sempre reparou, né, assim, eu digo eu, que a alegria ela tem um cabelo azul, né, que é a cor da Uhum, tristeza. E aí tem aquele momento que a alegria ela vai e ela, tipo assim, chegou no limite dela, né, que a digamos aqui a representatividade da positividade tóxica chega e diz: "Eu não tenho mais condições, não eu me cansa também só ver coisas positivas", e aí ela chora, e a uhum, raiva vai e acolhe ela e diz: "Ok, né, mas a gente tá junto, estamos aqui", porque todo mundo olha pra alegria e diz assim: "Agora, alegria, o que que a gente vai fazer?", como se ela soubesse, né, como perfeito. se o cenário positivo sempre soubesse tudo. Mas às vezes é do cenário de outros cenários, outras possibilidades, outras emoções que a gente se conecta, se permite entender e complexificar, que a gente vai encontrar saídas, né. Exatamente. E é bem legal tu trazer essa cena, porque o filme é todo legal, então eu vou ficar repetindo bem legal, se virem. Tipo, a alegria, ela chegar nesse momento onde ela não consegue dar conta de tudo, além de falar da positividade tóxica, ela fala que, tipo, não é só uma emoção que vai solucionar seus problemas. Uhum, Não é só você meditar que você vai solucionar seus problemas. Não é só você ir pra dança que você vai solucionar os seus problemas. Não é só você beber no final de semana que vai solucionar os seus problemas. não é só pensar positivo, né, também. Exato. A sua Pense vida é pelo lado bom, multifuncional. olha o copo meio cheio ao invés de olhar meio vazio, tá, mas não isso não vai solucionar o problema. Uhum. Que é esse é o grande ponto. Às vezes a gente coloca tanto uma emoção para ser a solvedora dos nossos problemas, que a gente se esquece que existem outras funções. Uhum, Tipo, até hoje eu não me esqueço o filme O Palhaço, do Selton Mello. O filme Palhaço do Selton Mello, tipo assim, o nome do filme é O Palhaço. O que é que você espera? Comédia. uhum. E o filme é É amplamente triste. angustiante, existencial. É tipo, Uhum, total inverso do título dele, uhum, pelas expectativas que a gente tem. Mas ele é um filme que é tão rico em relação à nossa existência e etcétera, e dá cabo de outras emoções, que o Selton Mello ele vai trazer nesse filme toda uma série de experiências, experiências inclusive que vão estar baseadas na ansiedade, tipo, se eu arrumar um emprego, eu vou conseguir um ventilador. Se eu arrumar um ventilador, eu vou ser feliz. uhum.
E no final do filme ele larga tudo pra poder voltar ao tudo que ele questionou da vida dele. E tipo: Uhum, "Mas eu sou palhaço? O que é que eu sou? Foi o caçador de ventilador durante um tempo? Foi. E não era aquilo que era pra ser". uhum, Então, esse filme traz uma riqueza muito grande exatamente por isso, porque a gente tem as emoções que regem a gente. Tipo, é muito comum as pessoas chegarem pra mim e falarem: "Ah, Fernando, a emoção que te rege, digamos assim, é a alegria, a que mais aparece é a alegria". Oh, pô, legal, isso é bom. Mas eu tenho meus momentos depressivos, eu tenho os momentos de tristeza. E isso faz parte do mesmo Fernando. E eu sei hoje acolher esses 2 momentos, né, esses polos. Sei acolher também a minha raiva de uma maneira melhor, sei expressar a minha raiva de uma maneira melhor, não ficar guardando aquela raiva dentro daquele processo, poder falar as coisas e etcétera. Mas tudo isso é doloroso, por quê? Na hora que eu quero expressar minha raiva, a vergonha vem e segura a mãozinha da minha raiva e: "Segura, cara, uhum, vai pagar um mico, cara, não vai. Tipo, não faz isso". Aí já tem um outro lugar que o medo vai poder chegar e também: "Não, cara, não expressa tua raiva também". Ou então o medo vai chegar e, tipo: "Fica aqui quietinho, cara, só fica ali deitadinho. Vem cá, tristeza, dá a mãozinha comigo, vamos mostrar para o Fernando como é que se para". uhum, Então, existe uma série de processos na gente que o filme Divertidamente 2 mostra, sendo que a gente tá vendo, mas se a gente não identificar os nossos processos, esse uhum, filme vai dar um murro na nossa cara e a gente não vai entender por que que a gente tá chorando numa parte do filme, hum, por que que tem um monte de coisa acontecendo, tipo assim, aqueles marmanjos, assim, que vão levar o filho e daqui a pouco estão: "Valha-me Deus, o que é que eu tô uhum, fazendo?". Aí vem a criança: "Papai, você tá triste?". Eu: "Tô não, mas eu não tô entendendo nada". Então, uhum, é bem legal a gente poder ver que esse filme não é que ele tenha gatilhos, mas esse filme vai atingir todas as pessoas de uma maneira ou de outra. uhum, E como ele tá falando dos grandes problemas da sociedade, né, que é o excesso de ansiedade, tá falando do tédio, tá falando de vários temas que são muito atuais, uhum, e ligados principalmente às redes sociais, né, muita gente vai sentir a pancada, por quê? Porque vive isso. uhum, Vive isso, mas não sabe dar nome, não sabe dar significado, não sabe dialogar com aquilo que estão vendo. E isso uhum. gera desespero, né, assusta. Como é que foi a tua experiência com esse filme? Eu tive vários momentos, assim, feliz e chorando e triste e chorando também. Eu chorei no final, foi aquela coisa assim, eu assisti tudo e achando incrível, tipo, como é que um filme pode ter tantos elementos que falam, que explicam ludicamente o que é, né, a complexidade que pode ser, porque isso é só uma parte, né, da complexidade que pode ser o nosso cérebro, as nossas emoções, tudo aquilo que a gente vive, aprende e transforma, né, aqui dentro da cabeça. E aí eu acho que no final foi assim, tipo, muitas coisas, e aí choro, né. Uhum, Tipo assim, tô aqui absorvendo e caramba, é incrível. Mas para mim uma das coisas que ficou muito uma mensagem para mim que ficou muito forte no filme, é quando a Alegria, né, ela se dá conta de que ela tentou manipular, gerenciar o que ia ser a estima de si da Riley, enviando tudo o que ela achava que não era bacana para o recalque, né, digamos assim. uhum, E quando ela vê aquela montanha e ela se dá conta e ela olha assim, ela diz e quando ela vai de volta para a sala de controle, que ela chega para a ansiedade e diz: "Deixa a Riley decidir, não cabe a nós". Para mim é uma representação muito grande de que nós não somos as nossas emoções, né. uhum, Nós não somos aquilo que a gente fez, né, assim, nós não somos a raiva que a gente colocou para fora e explodiu, nós não somos a tristeza
ou a crise de ansiedade. Nós não somos isso. Nós somos muito mais o que a gente escolhe, né, fazer com isso. E escolher aqui, eu não estou dizendo assim, você vai e escolhe fazer uma coisa errada. Não, eu estou dizendo a gente olhar para isso, sentir, entender o que está se passando, formar essa linha, né, da estima de si com essa emoção, com essa vivência que a gente teve e em conjunto com a sociedade ou numa terapia ou com aquilo que os nossos pais nos ensinaram, escolher o que fazer daqui para frente com essa coisa, com esse evento, né? Uhum, justamente. E, cara, é muito irado tu poder trazer isso, porque o nosso poder de escolha, ele sempre existe. E muitas vezes a gente subestima o nosso poder de escolha, né? Tipo, eu já fui induzido a fazer escolhas que duraram 8 anos da minha vida, 10 anos da minha vida. Eu fui Uhum, induzido a pensar que a melhor escolha que eu poderia viver era uma que me fez viver 4 anos dentro de uma coisa que eu via que não ia dar certo. uhum, Então, muitas vezes a gente passa por várias coisas, desde os relacionamentos, as escolhas profissionais, definições de vida, que a gente não vai olhar para as nossas emoções e a gente vai tornando aquilo dali apenas a ignorância do nosso dia a dia. Às vezes a uhum, gente nem sente mais nada, tipo, o nosso painel dentro daquela situação desliga automaticamente. uhum, E a gente não percebe. E isso é que é muito forte. E esse filme, ele sempre é um ode a gente poder olhar para as nossas emoções nesse lugar de tipo, cara, as nossas emoções, elas são importantes para as nossas decisões. Elas são importantes para a forma que a gente pensa. Elas são importantes para toda uma série de coisas. E quando a pessoa consegue assumir esse poder de escolha, a uhum, pessoa consegue se desenvolver de uma forma incrível, no sentido de tipo, é não se martirizar pelas más escolhas e etc. Mas é muitas vezes você poder olhar para aquela escolha e pensar: eu escolhi, agora eu tenho que arcar com isso. uhum, Não é fugir de uma responsabilidade, né? Eu acho também genial nesse filme que é o quê? A tristeza, ela sabe todas as regras, todos os manuais, ela sabe tudo. Não é nenhum medo, é a tristeza uhum, que sabe de tudo. Então, quando eles mandam a tristeza, cada vez mais, até a própria vergonha ajuda a tristeza a se esconder atrás dos manuais. uhum, Então, tipo assim, a tristeza ela tem um fator de regulação que é muito importante. uhum, E a gente olha para a tristeza sempre como a grande vilã. Ela foi a grande vilã junto com a alegria no primeiro filme, né? Que as uhum, outras emoções queriam que elas saíssem do cérebro para elas poderem viver, né? E tipo assim, agora nesse filme a tristeza, sabendo todas as regras do manual, vai chegar e vai tipo assim, dar o toque que a Riley precisava para, ok, agora você pode dormir. E era só uhum, para Riley dormir. uhum. E mesmo E- assim, quando ela é descoberta, a inveja vai lá e fala: a gente tem o caderno. Uhum. E a ansiedade vai, putz, no caderno a gente vai ter a resposta. E vai tentar pegar as coisas no É, caderno. começa. Uhum, Uhum. Eu ainda. Eu acho que a gente deveria fazer um outro só para agora pegar a parte assim de tipo emoções e pegar só a parte ética que o filme traz. Porque o filme gira em torno de muitas escolhas éticas. uhum. Muitas escolhas éticas. Que é tipo, tá, eu valorizo a minha promessa ou eu valorizo o meu futuro? Eu Sim. valorizo a minha integridade ou eu vou atrás de saber do meu futuro, né? Uhum, E é muito interessante que, tipo assim, se a gente olhar só para o futuro, a probabilidade da gente se tornar uma pessoa calhorda, a probabilidade da gente se constituir como uma pessoa que não vai se importar com os outros, de acordo com o filme, ela é muito grande. uhum, Porque a gente vai olhar para todas as situações com oportunismo, não com relações. uhum, E a gente chega num aspecto social que é
absurdamente ridículo pra mim, que é aquele negócio de tipo, agora eu estudei, agora eu preciso fazer networking. Porque o Sim. networking é a última forma de você comercializar uma pessoa. Uhum. Eu preciso dessa pessoa para chegar lá. Não é pela relação, não é por nada. É porque eu preciso dela para chegar lá. Uhum. Aonde eu botei, né. Uhum. Uhum. E eu achei, tipo assim, colocar essas mensagens nas entrelinhas é uma forma sutil de dar um tapa na sociedade, mas ao mesmo tempo é uma forma que você fica. "Hum, Também tem uma coisa meio meritocracia, né, quando ela acorda às 5 da manhã pra coisar e a outra diz: "Ah, então você também, né, quer muito e é capaz porque você acordou às 5 da manhã para treinar e tal", então é isso aí, né, tipo, é aquela coisa que um certo alguém por aí na internet disse, né, que não tem pobreza uhum, para quem trabalha sei lá quantas horas e é uma grande mentira, né, tipo, é um reforço, né, aí. uhum." E é o lugar exatamente de tipo, esses comportamentos, eles reforçam o quê na sua vida? Uhum, Acho que esse é o questionamento básico que o filme traz, né. uhum, Esse tipo de coisa reforça o quê na sua vida? Na Riley, a gente vê a ansiedade dela sendo reforçada em relação a isso. uhum, E para você, consumir esse tipo de conteúdo reforça o quê? Se você está assistindo Barra Pesada é um programa regional, tá, que fica mostrando as atrocidades que acontecem nos bairros de Fortaleza, e aquelas coberturas quase sádicas, né, no meio do dia a uhum. dia da cidade. Então você é aquela pessoa que está consumindo ali Barra Pesada na hora do almoço. E que tem uma audiência grande, né, vamos diga-se de passagem. Exato. Se você está consumindo ali o Barra Pesada na hora do almoço, falando mal do seu dia a dia, porque você às vezes está próximo dessa realidade do Barra Pesada, ou porque você se conecta com aquela realidade do Barra Pesada, o que você está reforçando? Quais as Uhum, emoções que você está reforçando dentro de si? E o melhor de tudo, o que você faz com essas emoções? Que muita gente que eu vejo assistindo Barra Pesada não vai fazer nada com o medo ou com a raiva que ela está sentindo vendo aquilo dali. uhum, Então, você reprimir e não lidar, você está dando espaço para alguma coisa monstruosa crescer na sua mente. uhum. E você só vai saber como? Terapia. Tem 2 terapeutas aqui, você já pode falar com a gente. Deixa só uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora, que Hum. é a nostalgia. Eu não podia Que é terminar isso sem falar interessante, dela também. porque é muito interessante, porque a nostalgia ela aparece na adolescência, só que ela aparece meio reprimida, né, é tipo assim: "Não, não vai ter saudade de nada não", só que a criança ela não tem isso. Ela Uhum, vive, né, plenamente ali. O adolescente, ele já começa a, digamos assim: "Ah, eu queria voltar a ser criança", né, porque o adolescente começa a ter certas responsabilidades, os pais começam, né, a dar certa responsabilidade para a criança, para o adolescente, ele começa a poder decidir certas coisas, mas com isso também vem a consequência daquilo, que ele tem que arcar com ela, etc e tal, e a nostalgia vem para e as outras emoções ficam: "Não, só mais tarde". E eu uhum. acho que se fosse um um filme brasileiro, né, a nostalgia vinha junto com a saudade, né, assim, as 2 de mão dadinha, porque Sim, saudade, né, desculpe, é uma palavra que só tem em português, e eu acho que elas iam vir caminhando uma do ladinho da outra. muito provavelmente. E eu acho tão genial, porque as emoções, todas as emoções, quando vem a nostalgia, se eu não me engano são todas, posso estar errado, mas quando elas vêm a nostalgia, elas agem com senso de urgência da juventude. Uhum. Então, tipo assim, a nostalgia apareceu: "Não, não, não, não é sua hora não, daqui a 10 anos você volta".
e voltam a cara pro monitor, porque a nostalgia, ela não tá querendo saber do monitor nem do painel. Uhum. A nostalgia, as 2 vezes que ela aparece, ela tá querendo agradar as suas Exato. emoções. Aí ela vai se lembrando de uma situação, quando ela vai começar a falar, a galera: "Não, não, 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 não é a sua hora não", aí já volta. Isso casa muito com o que tu disse, né, antes era o presente, o outro Uhum. filme agora é o futuro e talvez a nostalgia num próximo filme ela esteja bem presente, né. Ave Maria, a mulher tira as palavras da minha boca, porque esse era o meu fechamento, né, de tipo assim, como a nostalgia aparece, a nostalgia entenda, a nostalgia não é reprimida. Uhum, Esse é um excelente detalhe, ela não é reprimida, ela chega, mas ela não toma conta. Ela é sentida, mas ela não uhum. toma conta. Fernando, quais são as horas que a nostalgia chega? Eu não me lembro a primeira cena que a nostalgia aparece, eu não estava prestando atenção nesse sentido. Mas a segunda vez que a nostalgia chega, é quando a Riley vê a mensagem das meninas no celular. Uhum. Então, gente, o filme é todo bem construídozinho, né. Hum, Então, teve um negócio muito todas essas coisas são muito massas, porque elas são muito bem feitas e muito bem alinhadas durante o filme todo, né. E eu acho que a gente não tem mais muito detalhe pra falar não. Tem mais algum adendo, Lala? teria vários, mas vamos deixar por aqui, né, como tu disse aí, a gente espera também que vocês possam, né, comentar coisas que a gente não comentou aqui, né, que acrescentar, porque com certeza tem outros muitos aspectos, né, o nosso objetivo não era esgotar tudo, mas falar o que apareceu mais em evidência pra gente e que trazer para vocês. E não se esqueçam, assistindo esse filme vocês compreenderam emoções básicas, emoções mais complexas ou de emoções derivadas, né. Vocês compreenderam também neuroplasticidade, vocês compreenderam o sistema de recalque e, mais do que tudo, eu esqueci agora o nome do monstrão que aparece, Grande Segredo, alguma coisa do tipo. Uhum. Segredo Obscuro, Segredo Obscuro, se eu não me engano, que era ficou assim em francês? É, Segredo mais ou menos Obscuro? a mesma tradução. Uhum. Uhum. Que o segredo obscuro, tipo assim, não é que o segredo obscuro não mude, mas é porque o segredo obscuro ele tem momentos diferentes na vida. Uhum. Quando o segredo obscuro aparece na cena pós-crédito, ele parece falando, né? Tá, a alegria chega e falando: "Olha, eu quero te acolher e tudo mais, o que é que foi, etcétera". E quando ele se apresenta, ele fala: "Teve aquela vez que a gente queimou o tapete". Aí a alegria: "Ah, é só isso?". Tipo, como se não tem mais peso nenhum hoje. É um segredo obscuro, mas, tipo, se ela acessar, não tem problema nenhum. Uhum. Aí a alegria: "Eu pensava que tinha sido daquela vez que a gente fez xixi nas calças". Uhum. Aí o segredo obscuro: "Não!", como se ele tivesse agora atualizado e tivesse que se recalcar de novo. Então, é muito legal a gente poder pensar isso, porque quando a gente vai evoluindo na vida, a gente tem algumas situações que vão mudando a forma que a gente percebe. Sim. Então, sei lá, você era pequeno, você fez xixi no videocassete. Isso daí pode virar ou risada numa mesa de bar no futuro, né. Uhum. Aham. Não entregue ninguém não, fique quieto. Mas, tipo, quando você chega nesse futuro e tem isso, existem outras coisas que acontecem, que vão começar a influenciar ao que acontece com você, como por exemplo, sei lá, fazer xixi nas calças quando você é um adulto. É Uhum. muito mais pesado do que você fazer xixi no videocassete quando você era criança. Uhum. Então, as pessoas podem até rir de você, mas não riem com você, né. Uhum. Então, eu acho que esse é o último adendo, Hum. e é sobre isso. Então, pessoal, um grande prazer estar aqui com vocês, voltar, né, por mais simples que seja, por uma motivação tão nobre quanto divertidamente. Uhum. E Lalá, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Eu fico muito feliz de lhe receber de volta aqui. E eu espero que vocês gostem.
sigam os conselhos da Lala, né? Se tiverem alguma coisa, podem comentar. Vai ser super legal aprender mais coisas com vocês. E a gente está aqui para o que der e vier. Algum encerramento, Lala? É isso aí. Eu antes de, de gravar, eu pensei, não, vou começar agradecendo pelo convite. Comecei assim, vale, sou eu que tenho que falar. Não, não vale. Bom, acima de tudo, queria agradecer o convite, né, mais uma vez. É sempre um prazer trocar com você, construir ideias, discutir. É sempre enorme, um prazer enorme, na frente das câmeras ou atrás delas. Muito obrigada. E é isso, aquele velho curte, comente, compartilhe. E estamos sempre junto por aí. Então, galera, muito obrigado a todos vocês. E a gente em breve vai estar com conteúdos novos. Normalmente, segunda metade do ano sempre tem conteúdo novo por aí. Então, fiquem ligados que, por mais simples que seja, vai trazer muita coisa sobre felicidade, entretenimento e desenvolvimento pessoal. Grande abraço a todos. Beijo, Lala. Beijo, pessoal. Tchau. Até a próxima.